Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito Constitucional e Direito Processual Civil. E hoje, na nossa aula de número 6, a nossa aula final, nós estudaremos os artigos finais da Resolução 664 de 2010 do Ministério Público de São Paulo para o futuro concurso da instituição. Pois é, pessoal, mais um projeto que a gente conclui aqui com muito sucesso, com muito êxito. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Sem vocês, esse projeto não teria sentido nenhum, não é? Então fica aqui o meu agradecimento, vocês sempre muito engajados. Eu recebo muitas mensagens de apoio, muitas mensagens de agradecimento. Recebo também muitas sugestões que eu incremento aqui em aula para deixá-la cada vez melhor para vocês. Meu muito obrigado aqui antes da gente iniciar essa aula e fica o convite para vocês se inscreverem aqui no canal e acompanhar os próximos projetos para esse concurso de oficial de promotoria que já está autorizado e que está na iminência de sair um edital a qualquer momento. Não é, pessoal? Se inscreva no meu canal, isso me ajuda bastante. Se você está gostando dessa série de vídeos, já deixa o curtir e não se esqueça de comentar qual a próxima resolução você quer que seja trabalhada aqui no nosso canal. Resolução 23? Resolução 1364, lá do processo penal? Ou prefere que seja trabalhada a Lei Complementar 734, que é a Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo? Ou os tópicos de processo civil ou de direito constitucional? Fique à vontade para comentar aqui, que eu vou avaliar a demanda de vocês para a gente continuar com os projetos que eu tanto gosto e que tanto faço questão de continuar. Pois sei da importância desse conteúdo gratuito aqui na internet para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a partir então do artigo 28, pessoal, que vai tratar das audiências públicas. Leiam comigo. Designada a audiência pública, o oficial de promotoria, no prazo de 5 dias, deverá. Primeira coisa, pessoal. Aqui a gente vai tratar a respeito das atribuições do oficial de promotoria nas audiências públicas. Se você quiser saber mais a respeito do que é uma audiência pública, das normativas que regulam esse instrumento a cargo do Ministério Público, eu recomendo que você dê um pulinho lá na aula da 1342, tá bom? Lá eu explico certinho para vocês. Aqui a gente vai se limitar a ver as atribuições do oficial de promotoria. E um primeiro alerta que eu faço aqui para vocês é que se atentem ao prazo. Aqui, em algumas disposições, o prazo será contado em dias corridos, e isso a gente percebe quando a lei não deixa expressamente a contagem em dias úteis, e em outros casos a lei ou a norma deixará expresso a necessidade da contagem do prazo em dias úteis. Vocês vão perceber aqui, mas já deixa esse alerta para vocês. Então, designada a audiência pública, o oficial de promotoria deve, no prazo de 5 dias, fazer o seguinte: expedir o edital de convocação. E o que deverá constar desse edital de convocação? Deve constar a data, o horário e o local da reunião. Deve constar o objetivo dessa reunião. Deve constar também a forma de cadastramento dos expositores e também da forma de participação dos interessados presentes, dentre outras informações a critério do promotor de justiça. Ou seja, pessoal, é preciso elementos mínimos para se permitir onde, quando, por que e quem vai falar nessa audiência pública. Então, se a gente vai tratar de uma audiência pública, por exemplo, que diga respeito ao direito urbanístico, para a gente, por exemplo, discutir uma alteração no plano diretor da cidade, onde o Ministério Público contribuirá e tem um procedimento para acompanhar isso, o que devemos constar desse edital de convocação? A data, o horário e o local, onde se realizará essa audiência pública. Qual é o objetivo dela? Como que eu, entendido do assunto e cidadão consciente que quer participar dessa audiência, posso me cadastrar? Como que eu me cadastro para eu expor as minhas convicções, para eu expor as minhas ideias? E se eu quiser só participar, como que eu faço para me inscrever? Tudo isso deve constar do edital de convocação e outros elementos que o promotor de justiça presidente daquele procedimento entenda necessário. E o que mais? Também deve-se providenciar as comunicações devidas, cuidando para que os comprovantes de recebimento sejam juntados aos autos com antecedência mínima de 10 dias úteis. Está aqui o prazo em dias úteis, pessoal, que eu já tinha comentado com você. Então, se fizer necessária a comunicação de alguém, por exemplo, do prefeito,
é preciso comunicar ao prefeito a respeito dessa audiência pública para a participação dele, pois envolverá atos que digam respeito ao município. Essa comunicação ela deve ser feita e deve-se o oficial de promotoria tomar o devido cuidado de que a confirmação de recebimento seja juntada aos autos com 10 dias úteis de antecedência, no mínimo. Então não é a convocação, não é a comunicação, é a juntada da confirmação de recebimento, que deve constar no processo com 10 dias úteis, no mínimo. Tá bom, pessoal? Então é muito importante observar a diferença desses prazos, qual é o início desse prazo, qual é o marco temporal, ou seja, a juntada da confirmação de recebimento, e que esse prazo se conta em dias úteis. Além disso, o parágrafo único diz que, publicado o edital, o oficial de promotoria certificará a sua tempestividade e afixará cópia na sede da Promotoria de Justiça com antecedência mínima de 10 dias úteis. Lá na Resolução 1342 existe o prazo mínimo para a publicação do edital. E, quando expedido esse edital, o oficial de promotoria deve certificar nos autos que ele está no prazo, que ele é tempestivo. E, além disso, ele deve afixar cópia desse edital na sede da Promotoria de Justiça, também com antecedência mínima de 10 dias úteis. Tá bom, pessoal? Então, observem bem esses 2 dias úteis previstos aqui no inciso 1 e 2 do artigo 28, enquanto o caput prevê um prazo em dias corridos, né? Um prazo de 5 dias para o oficial de promotoria cumprir essas determinações. O artigo 29 diz que, depois de realizada a audiência pública, dela será lavrada uma ata circunstanciada no prazo de 5 dias. Aqui 5 dias corridos também, nada de dias úteis para a prova, tá bom, pessoal? Então aconteceu a reunião, o oficial de promotoria vai estar lá secretariando aquela audiência pública, anotando tudo que seja necessário e no prazo de 5 dias vai lavrar uma ata circunstanciada, resumindo basicamente tudo o que aconteceu, quem se manifestou, em que sentido se manifestou, quais foram o resultado de eventuais deliberações, tá bom, pessoal? Tudo isso vai constar dessa ata circunstanciada. O parágrafo 1º diz que essa ata e o seu extrato, ou seja, o seu resumo, serão encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento, no prazo de 5 dias contados da data da lavratura, certificando-se nos autos. Percebam aqui mais um prazo em dias corridos e um prazo com o início diferente do caput. Presta atenção na linha temporal. Ocorreu a audiência pública, a partir da ocorrência dela, em 5 dias deve ser lavrada a ata circunstanciada. Vamos supor que no 3º dia essa ata foi lavrada. A partir da lavratura dessa ata, o oficial tem mais 5 dias para encaminhar a ata e o extrato, a ata e seu resumo, para o Procurador-Geral de Justiça, para que ele tome conhecimento. Tá bom, pessoal? Então, o prazo para encaminhamento ao procurador é contado a partir da lavratura da audiência pública, não é a partir da realização da audiência pública. Ao contrário da lavratura da própria ata, que se conta a partir da realização da audiência. Tá bom, pessoal? Acho que deu para entender o marco temporal desses 2 prazos a cargo do oficial de promotoria. O parágrafo 2º diz que a ata, por seu extrato, ou seja, o resumo da ata, será publicada no Diário Oficial do Estado e afixada na sede da Promotoria de Justiça no prazo assinalado pelo promotor de justiça, certificando-se nos autos. Aqui não tem nada demais, né, pessoal? A ata, por meio do seu extrato, será publicada no Diário Oficial e afixada na sede. O problema aqui é o prazo. Percebam que em 2 artigos a banca tem um prato cheio para te confundir. Enquanto tem prazos de 5 dias corridos, outros de 10 dias úteis, aqui a gente tem um prazo a cargo do promotor de justiça. Então, se a banca quiser colocar os 10 dias úteis aqui ou 5 dias corridos, vai estar errado, porque não é esse prazo. Pode até coincidir que na prática seja, mas para fins de prova, o prazo para publicação no Diário Oficial, ou seja, o encaminhamento do extrato e a publicação no Diário Oficial vai se dar no prazo assinalado pelo promotor de justiça. Não há um prazo previsto aqui na resolução 484, tá bom? Observem bem isso e deixa muito bem anotado para que você não se confunda na hora da prova. Parágrafo 3º
Na hipótese de realização de audiência pública antes da instauração de inquérito civil, os atos necessários à organização e realização devem ser arquivados em pasta ou autos próprios. Percebam aqui uma peculiaridade da audiência pública, que a banca, principalmente lá na 1342, pode querer te confundir. Não é necessário, a instauração de inquérito civil ou de qualquer outro procedimento para a realização de uma audiência pública. Ela pode se realizar antes mesmo da instauração do inquérito. Só que para isso, a gente precisa do mínimo de organização. Onde e quando e como nós organizaremos todos os atos, essas comunicações, a extração de edital, ou seja, a publicação do edital, a produção do edital, a expedição do edital, a extração da ata, ou seja, transformá-la num resumo, a lavratura dessa ata. Onde a gente vai organizar todos esses atos? Vai ficar solto na promotoria? Pelo simples fato de não ter um inquérito? Porque se tiver um inquérito, tudo vai ser realizado e certificado dentro dele. Se não tiver, a resolução diz que, para isso, para a organização e realização desses atos, devem ser organizados em autos ou em pasta própria. Tá bom? Aqui a gente avança para tratar do sigilo das investigações. Pessoal, o artigo 30 diz que, na hipótese de sigilo, o oficial de promotoria, sob pena de responsabilidade funcional, deverá se certificar desta ocorrência e de seu alcance, antes de prestar informações, antes de expedir certidões ou antes de entregar os autos para consulta de terceiros, né, pessoal? Aqui é uma situação muito importante, principalmente para o dia a dia. Se há a determinação de sigilo com respeito aos atos produzidos naquele inquérito civil, naquele procedimento, o oficial de promotoria deve ficar ligado. Ele tem que ficar atento àquilo. E é por isso que existem mecanismos. Anotar na capa, colocar no sistema. Tudo isso para o oficial de promotoria não se perder e não esquecer que tudo que está sendo produzido dentro daquele inquérito, dentro daquele procedimento, é sigiloso. Então, se vem um terceiro interessado aqui no sentido de interesse mesmo, de curiosidade, se vem um terceiro interessado em conhecer aquele inquérito civil, de saber qual é a tramitação daquele inquérito civil, só que aquele inquérito civil tramita sob sigilo, o oficial de promotoria não vai prestar as informações a ele. O oficial de promotoria não vai expedir a certidão que ele está querendo e não vai entregar os autos para ele folhear ali no balcão. Por quê? Porque existe sigilo. Se ele quiser, se ele realmente tiver um interesse jurídico no conhecimento daqueles fatos, ele fará a solicitação por escrito e o promotor de justiça, analisando, deferirá ou não. Mas é muito importante a gente ficar atento com relação à decretação de sigilo dos autos e mantê-los de acordo com as determinações do promotor de justiça. Parágrafo 1º. Nos autos em que foi decretado sigilo, a consulta é restrita ao investigado pessoalmente ou a procurador com poderes específicos. Aqui mais uma determinação da resolução a fim de preservar o sigilo decretado nos autos. As únicas pessoas que podem consultar os autos desse procedimento, desse inquérito civil, é o investigado pessoalmente. Ou seja, se ele te ligou, você também não vai prestar informações. Como é que você garante que é ele? Não garante. Se ele mandou um e-mail, como é que você garante que o sigilo está sendo preservado, que é ele mesmo quem está te mandando o e-mail? Nada disso. Restrita ao investigado pessoalmente. E ainda mais, restrita ao procurador com poderes específicos. É muito comum na prática jurídica, advogados, por exemplo, ter uma procuração genérica para representação. Mas aqui não. Aqui deve constar da procuração o poder específico em defender os interesses do seu cliente naquele inquérito civil, naquele procedimento, para que aí sim, com esses poderes específicos, ele tenha acesso franqueado aos autos que investigam o seu cliente. Parágrafo 2º. O oficial de promotoria, sob pena de responsabilidade funcional, zelará pela guarda e conservação dos documentos sigilosos, lacrados, cancela aqui um errozinho, sigilosos, lacrados na forma do seu artigo 89 da resolução 484, aqui a gente atualiza para 1342, né?
que somente poderão ser examinados pelo investigado ou seu procurador mediante requerimento escrito e autorizado do presidente da investigação. Quem acompanhou as aulas da 1342 de 2021 deve se lembrar que lá pelos idos do artigo 68, e aqui eu faço a atualização, a referência do parágrafo 2º do artigo 30, hoje, na nova resolução 1342, que substituiu a 484, é o artigo 68 e não 69. Muitos de vocês vão se lembrar que há a hipótese de alguns documentos que não ficarão dentro do inquérito civil. Eles serão decretados o seu sigilo, lacrados e rubricados na presença do interessado, se possível, né? E assinados pelo promotor de justiça, ou seja, rubricados pelo promotor de justiça e pelo interessado e seu advogado se presente. Então é muito importante, visualizada essa circunstância, que o oficial de promotoria zele pela guarda e conservação desses documentos. Não é qualquer pessoa que terá acesso aos documentos que estão lacrados e guardados numa sala específica, longe da tramitação daquele inquérito civil, tá bom? E muito mais do que isso. Se no parágrafo 1º constava que, decretado sigilo, só o investigado e seu procurador com poderes específicos poderão consultar os autos, aqui ele deixa claro que o acesso a esses documentos, ou seja, a examinação desses documentos pelo investigado e pelo seu procurador, só poderá ser franqueada por meio de autorização do presidente da investigação depois de haver um requerimento por escrito. Então existe aí um procedimento formal para que as devidas cautelas sejam tomadas e que nada precipitado aconteça a fim de violar o sigilo. Porque se quando houver a decretação de sigilo dentro do inquérito civil já se está trabalhando, já está se tratando com informações sensíveis, imagina na hipótese de haver necessidade de se retirar dos autos aquela informação e que ela fique guardada longe daquele inquérito civil. Então imagine a sensibilidade dessa informação. Imagine só a sigilosidade desse documento. Então cautelas a mais devem ser tomadas e nesse caso você observará para fins de prova e depois para fins da prática, tá bom? Parágrafo 3º, para a gente fechar esse tópico. Na autuação, deve ser anotada a decretação do sigilo, assim como nos sistemas eletrônicos. Aquilo que eu falei para vocês, né? O oficial de promotoria deve ficar ligado e, para isso, a resolução entrega para ele ou determina a ele que adote esses instrumentos. Ou seja, ele deve anotar na capa, no momento da autuação, que aquilo se trata de autos sigilosos. Normalmente a gente costuma colocar uma fitinha preta na capinha do processo, em épocas físicas. Em épocas digitais a gente deixa uma etiquetinha eletrônica lá na cor preta também para se tratar de sigilo. E também a gente anota nos sistemas eletrônicos. Toda vez que você entra no SysMP integrado, vai constar lá autos sigilosos, para que você tenha o cuidado e tome as cautelas devidas a fim de preservar esse importante direito constitucional preservado dentro da investigação, tá bom? Vamos conversar agora das providências relativas ao ajuizamento da ação civil pública. Ou seja, o promotor de justiça instaurou um inquérito civil e investigou toda aquela situação e percebeu que alguém precisará ser responsabilizado por aquele dano causado, por exemplo, por um dano ambiental. Descobriu-se um dano ambiental e suspeitava-se de uma empresa que estaria dolosamente causando aquele dano ambiental. Foi feita toda a investigação e o promotor de justiça se convenceu. Realmente essa empresa causou o dano de forma dolosa, ela deve ser responsabilizada. Eu vou ingressar com uma ação civil pública para atingir essa finalidade. O que o oficial de promotoria fará a partir daí? É isso que a gente vai estudar. Venham comigo no artigo 31 da Resolução 664 de 2010. Recebidos os autos com petição inicial da ação civil pública, o oficial de promotoria deverá. Então imagine você antes da gente ler esses incisos 1, 2 e 3. Você fez conclusão para o promotor de justiça, imaginando que ele determinaria a expedição de um ofício, que ele determinaria a notificação para alguém ser ouvido, uma diligência normal, uma tramitação normal do procedimento, ou se ele se convencesse que não teria nada ali, não teria nenhuma lesão ou nenhuma pessoa a ser responsabilizada, uma promoção de arquivamento para você mandar para o conselho, e na hora que você recebe de volta, eis que você se surpreende, por exemplo,
com uma petição inicial. O promotor de justiça está determinando que você protocole em juízo aquela petição inicial. A partir daí a gente vai ter algumas diligências a ser tomadas, tá bom, pessoal? E é isso que a gente vai estudar. Então, o promotor de justiça analisou, se convenceu que alguém precisa ser responsabilizado e te devolveu o processo com a petição inicial. A petição inicial, para quem não é do direito, é um instrumento hábil a se iniciar um processo civil. Tá bom, pessoal? A grosso modo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer recebendo os autos com essa petição inicial? A gente vai anexar cópia da petição inicial na capa do primeiro volume dos autos do procedimento e no prazo de 48 horas, salvo se outro prazo for fixado pelo presidente da investigação, encaminhar todos os volumes para distribuição no juízo indicado. Então você deve ter percebido aqui pela leitura do inciso 1º do artigo 31 que ele nitidamente trata de autos físicos, né, pessoal? Hoje, com a tramitação eletrônica, não vai funcionar exatamente assim, mas vamos entender. Ou seja, recebemos os autos do inquérito civil, por exemplo, com uma petição inicial. A gente primeiro vai tirar uma cópia dessa petição inicial e vai anexá-la na capa do primeiro volume. Ou seja, ela é quem inaugurará o volume respectivo daquele inquérito civil. A partir daí, no prazo de 48 horas, salvo se outro prazo for determinado pelo presidente da investigação, para mais ou para menos, a resolução não especifica, a gente deve encaminhar todos os volumes para distribuição. Ou seja, vai pegar, tem 1, 2, 3, 20 volumes, vai pegar tudo e vai levar para o fórum. E o que a gente vai fazer com aquela cópia? Uma delas instruirá a ação civil e ficará lá no fórum junto com toda a documentação produzida, e a cópia ficará para o oficial de promotoria como comprovante de protocolo, comprovante de recebimento, comprovante de instauração daquela ação civil pública, tá bom? O que mais que o oficial de promotoria deve fazer? Ele deve providenciar isso tudo a critério do presidente da investigação. Quem determina vai ser o promotor, mas ele deve providenciar a extração de cópia da petição inicial da ação civil pública, bem como das principais peças dos autos para fins de controle e acompanhamento ou formação de autos suplementares. Ou seja, imagine só o exemplo que a gente deu de 20 volumes. Eu vou ter que tirar cópia de tudo para ter como registro ou para fins de controle lá na promotoria? Não, nada disso. Extrai cópia da petição inicial, e a gente já fez isso e protocolou lá no juízo, trouxe de volta, mas tira cópia das principais peças, tira cópia daquela oitiva, tira cópia daquela documentação, daquela prova e forma autos suplementares para fins de controle e acompanhamento daquela ação civil pública dentro da Promotoria de Justiça. Até porque os autos principais foram encaminhados ao juízo indicado pelo presidente da investigação. Aqui eu faço uma parte para você entender como que funciona hoje com os autos digitais. Com os autos digitais, a produção de uma cópia se faz com um clique, né? E, na verdade, essa cópia produzida é quem vai instruir em autos digitais, no sistema digital, aquela petição inicial produzida. Então fica tudo muito mais simples. A gente pode guardar a íntegra do procedimento e a gente pode anexar no sistema do Tribunal de Justiça a íntegra do procedimento sem qualquer esforço ou trabalho a mais. Muito pelo contrário, né? Selecionar as peças digitais talvez daria mais trabalho do que guardá-la na íntegra. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse ponto. Qualquer coisa, comenta aqui qualquer dúvida que vocês tiverem ou me procura lá no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Vai ser um prazer conversar com vocês. O que mais que o oficial de promotoria deve fazer, Ronaldo? Ele também deve efetuar o registro nos sistemas eletrônicos e digitalizar a petição inicial para fins de publicação. Além disso, ele deve comunicar o ajuizamento da ação civil pública com indicação da vara e do número do processo ao Centro de Apoio Operacional, encaminhando cópia da petição inicial. Por que eu li os dois juntos? Porque eles se complementam. Além de tudo isso que eu já falei para vocês que o oficial de promotoria deve fazer, ele vai digitalizar a petição inicial, vai efetuar o registro no sistema, ou seja, vai evoluir aquele inquérito civil para a ação civil pública, vai anexar a portaria de instauração digitalizada e automaticamente o sistema comunicará ao Centro de Apoio Operacional para fins de publicação. Só que devem ser comunicadas o número do processo gerado pelo protocolo daquela ação civil pública e também a vara para a qual ele foi distribuído, tá bom?
E, inciso 5, para a gente fechar esse artigo, ele também deve atualizar os registros no livro de registro dos procedimentos que não estejam registrados no sistema eletrônico. Alguns procedimentos muito antigos não têm o registro no sistema. E para isso, eles são acompanhados e cada movimentação deles são registradas em livros específicos. Hoje em dia, raríssimas as promotorias que têm um procedimento tão antigo quanto a instalação do sistema, que, salvo engano, foi lá para o ido de 2011 ou 2010, tá bom? Agora a gente trata do capítulo 6, a respeito das certidões e da extração de cópias. O artigo 32 diz que a expedição de certidões e a extração de cópias dos autos dependem de prévio requerimento escrito e autorização do presidente da investigação, competindo ao oficial de promotoria a executá-los, observadas as demais disposições da Resolução 484, a atual 1342 de 2021. Ou seja, aqui, se cair na prova a respeito da Resolução 664, o pedido de certidão deve ser por escrito, a extração de cópia deve ser por escrito. Tudo isso depende de prévio requerimento por escrito e prévia autorização do presidente da investigação. Tá bom? Parágrafo 1º. O oficial de promotoria deverá certificar nos autos a expedição de certidão ou a extração de cópias, bem como juntar aos autos cópia de guia de recolhimento da taxa respectiva quando cabível. A gente sabe que a extração de cópias pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público, e a expedição de certidão nem sempre serão gratuitas. Na maioria das vezes será paga. E para isso se emite uma guia, se paga essa taxa, e essa guia, com esse pagamento, deve constar uma cópia dela dos autos. Ou seja, depois de determinado pelo promotor de justiça a extração de cópias ou a emissão de uma certidão, o oficial de promotoria vai lá nos autos, certifico que extraí cópias dos autos e entreguei ao interessado, conforme guia de recolhimento de taxa que segue anexa e decisão ministerial anterior, tá bom? Então é preciso certificar para quem pega aquele procedimento ter noção de como, quando e quem solicitou aquela cópia. Ter um registro fiel de tudo que está acontecendo. Parágrafo 2º. O exame de autos por terceiros será permitido apenas na Secretaria da Promotoria de Justiça. Nada de levar processo para casa, tá bom, pessoal? Então o exame, ou seja, o terceiro interessado vai dar uma olhadinha, uma folhada naquele processo só no balcão do Ministério Público. Nada de pensar em levar para casa. Aqui a gente avança para tratar do artigo 33, que diz que as certidões serão expedidas no prazo máximo de 15 dias, com base nas informações constantes dos autos, dos livros de registro da promotoria ou dos sistemas eletrônicos. Aqui, prazo para a gente é sempre muito relevante, então o prazo máximo para se expedir uma certidão é de 15 dias. E da onde se retirará as informações necessárias para se expedir a certidão? Dos autos, tudo que consta nos autos, dos livros de registro da promotoria ou dos sistemas eletrônicos. Nada de inventar informação, a gente apenas replica aquilo que já está produzido, tá bom? Foi uma brincadeira a questão de inventar as coisas, tá bom, pessoal? Não interpretem literalmente. Avançando aqui para a gente encerrar o estudo dessa resolução, tratando do artigo 34 e do 35, já que o 36 é o artigo do prazo de vigência para essa resolução, tá bom? Das recomendações finais e da vigência. Artigo 34. Sempre que necessário e havendo dificuldade no cumprimento das diligências determinadas, o oficial de promotoria deverá mencionar a ocorrência nos autos e abrir conclusão ao promotor de justiça, para que solicite, se o caso, apoio administrativo e operacional à Diretoria-Geral, ao Centro de Apoio Operacional ou a outros órgãos do Ministério Público. Nada demais aqui, né, pessoal? Foi determinada alguma diligência para encontrar uma pessoa, talvez, ou para fazer algum cálculo contábil, e o oficial de promotoria, na hora de cumprir, percebeu algumas dificuldades que estão inviabilizando o cumprimento efetivo daquela diligência. Ele vai certificar aquela ocorrência, vai explicar qual é a dificuldade, e o promotor de justiça, se for o caso, vai pedir apoio da Diretoria-Geral, do Centro de Apoio ou de qualquer outro órgão do Ministério Público
à disposição das promotorias de justiça. E para encerrar, é dever do oficial de promotoria manter relatório circunstanciado e atualizado do acervo dos feitos em andamento na promotoria, procedendo à sua entrega formal ao promotor de justiça que assumi-la, ou seja, que assumir a promotoria de justiça a qualquer título. Ou seja, se você é oficial de promotoria daquela comarca, você deve manter um relatório circunstanciado e atualizado de quais são os inquéritos civis em andamento, quais são as notícias de fato em andamento, colocar alguns detalhes importantes de qual é a fase daquele procedimento, qual é o objeto, quem são os interessados, um relatório circunstanciado da situação da promotoria. E deve fazer a entrega formal, ou seja, com recibo e tudo, ao promotor de justiça que assumir aquela promotoria a qualquer título. Vamos supor que o seu promotor de justiça, que normalmente trabalha com você, tira férias de 30 dias. Um promotor substituto de outra comarca vai até aquela promotoria. Ou seja, ele não é o promotor titular, ele está assumindo uma férias, ele está cobrindo umas férias. Só por causa disso você não vai entregar para ele o relatório? Nada disso. A qualquer título, o promotor deve receber esse relatório circunstanciado e atualizado, que é dever do oficial de promotoria manter na sua comarca, tá bom? E o parágrafo único diz que esse relatório deve conter um breve resumo e a fase em que se encontra cada procedimento, para fins do disposto no ato 4 de 99. Nada demais aqui, pessoal. Aquilo que a gente já tinha comentado, um breve resuminho para o promotor entender do que se trata aquilo, um breve resumo também da fase que aquele procedimento se encontra, para que o promotor de justiça que chegue naquela promotoria consiga se situar rapidamente da situação fática daquela comarca. Pessoal, aqui é com muita alegria que eu encerro mais um projeto com vocês. O projeto Resolução 664 de 2010, acompanhada, analisada e estudada artigo por artigo. Eu espero sinceramente que eu tenha ajudado você nessa caminhada. Eu fico à inteira disposição no meu Instagram para tirar dúvidas, @ronaldo.virgiliojunior, receber sugestões, receber críticas, elogios, se forem o caso. E ficaria muito feliz em ter esse contato com vocês. Fico muito feliz mesmo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, por causa das atribuições do dia a dia, mas eu sempre procuro respondê-los todos, para que a gente tenha essa conexão, para que a gente tenha essa ligação de professor a aluno, tá bom? Convido novamente a vocês, eu sei que é um pouco chato, mas se inscrevam no canal, eu fico muito feliz com o crescimento do canal, o YouTube divulgando cada vez mais esses projetos nossos que são gratuitos e ajudam muita gente. Curta aqui o vídeo para indicar que você gostou, que o vídeo está de qualidade, que eu estou seguindo no caminho certo para transmitir conhecimento para vocês, e comenta aqui qual é a próxima resolução que você quer estudar comigo, tá bom? Grande abraço, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus, muito obrigado por disponibilizar esse tempo de vocês aqui comigo. Até mais, tchau, tchau.